Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. Esse texto está em Mateus 6:34. Existe uma cota de preocupação para nós, uma cota diária de problemas. Tem problemas que são permanentes, como alguém que sofreu um acidente e ficou numa cadeira de rodas, a sequela de alguma doença, talvez uma mãe que precisa cuidar dos seus filhos sozinha porque o marido foi embora de casa, ou ela ficou viúva, o marido pode ter ficado viúvo também. São questões que nós vamos ter que aprender a lidar a nossa vida toda. Já outras situações, elas são passageiras. Um desemprego, talvez uma doença que você está tratando, mas não é algo tão grave assim, um período difícil. A menopausa, que quando começa a menopausa ali, parece que o mundo vai desabar. Não é para todas as mulheres, mas comigo foi assim. E eu conheço também outras mulheres que passam por isso na menopausa. Mas são períodos curtos que nós enfrentamos ali certas dificuldades. O Senhor está falando para você hoje, não tente resolver os problemas de amanhã hoje. Porque nós não temos o controle de todas as coisas. E se nós tentarmos resolver as questões de amanhã hoje, nós vamos andar sobrecarregadas, frustradas, nós vamos ficar sem energia. E se tem uma coisa que mina a nossa energia, realmente são as preocupações. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho um filho que é autista, tem déficit cognitivo, já comentei com vocês em outro vídeo, e algumas comorbidades. O laudo dele saiu quando ele tinha 3 aninhos. Depois teve um agravamento em 2020. Mas o que acontece? Quantas noites de insônia, quantas noites eu passei sem dormir, preocupada em como vai ser o futuro do Davi? Eu sou mãe, é difícil para mim e para o meu marido a gente não pensar no futuro. Mas a verdade é que para qualquer um, o futuro é algo que nós não temos controle. Você não sabe como vai ser o seu dia amanhã. Pode ser que enquanto você vê esse vídeo, você pensa assim... Ok, mas então o que eu faço? Porque eu não consigo aquietar a minha mente, eu tô sempre preocupada, a situação da empresa do meu marido tá muito difícil, a minha vida conjugal tá difícil, a minha vida financeira tá complicada, são muitas questões que eu tenho que lidar. Primeiro que a gente não deve negar o problema que a gente tá vivendo. É fato, você tem uma questão, um problema, uma situação aí de saúde, financeira, leva pro Senhor. Tem dificuldade de orar? Pega um caderninho e anota, Deus, eu tenho dificuldade de acreditar que o Senhor vai me ajudar nessa situação. Senhor, eu tô com dificuldade de perdoar aquela pessoa que me ofendeu, uma traição, uma fofoca. A primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer isso, reconhecer e colocar na presença de Deus. Se você não consegue orar, escreva, entregue as suas preocupações para Deus. Eu li uma frase de C.S. Lewis que diz assim, a preocupação é uma conversa que você tem consigo mesmo sobre as coisas que você não consegue resolver. A oração é uma conversa que você tem com Deus sobre coisas que Ele tem poder de resolver. Você já acordou preocupada, cansada, já acordou exausta, sem capacidade de conseguir resolver situações pequenas do teu cotidiano, sabe, coisas básicas? Eu já. E eu tenho lutado com isso, porque... nem todos os dias eu consigo acordar disposta e animada para fazer aquilo que é responsabilidade minha. Mas nós podemos confiar que a cada nova manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Ele nos capacita, existe um maná que nós temos que colher. Nós vamos lá na Bíblia, lemos a palavra, nos alimentamos da palavra e somos fortalecidas. Porque sem alimento, alguém já disse lá atrás, que saco vazio não para em pé. E isso vale para a nossa vida espiritual. Às vezes nós queremos começar o nosso dia nesse desgaste, nessa exaustão, sem nos alimentar da palavra de Deus. Então precisamos buscar o maná que está disponível para nós. A Bíblia Sagrada tem tudo que nós precisamos, consolo, encorajamento, fortalecimento na fé, tem confissão de pecado para mostrar que a caminhada é assim, que nós somos seres humanos. Nós pecamos e nós dependemos da graça de Deus. E nós temos essa graça disponível para nós, a cada dia, a cada manhã. Talvez depois de um dia extremamente difícil, você acorde e pense assim, meu Deus, eu não sei o que esse dia me reserva. Realmente, nós não sabemos quais as dificuldades que nós vamos enfrentar, mas saber que Deus vai estar com a gente em todo o tempo, isso faz toda a diferença, porque Ele vai te capacitar a vencer as suas dificuldades, a vencer os obstáculos que aparecem na sua vida. Deuteronômio 33:25 vai dizer assim, e a sua força será como seus dias. É Deus que te capacita, Deus que te fortalece. Na nossa fraqueza, a nossa fraqueza é como se fosse uma página em branco para Deus manifestar o poder dele. Nós somos fracos, nós somos falhos. A palavra de Deus diz que Ele sabe que a nossa estrutura é pó. Foi Ele que nos formou.
mas em Cristo nós podemos todas as coisas, nós somos fortalecidas através da palavra dele. Não tente vencer todos os obstáculos, todas as lutas na sua força, porque você não vai conseguir, você vai cair, você depende de uma força que está além da limitação humana, que é a força do Espírito Santo agindo em você. E essa força, esse nutriente nós conseguimos se nós estivermos enraizados em Cristo. A palavra diz em Romanos, o apóstolo Paulo fala que não são os ramos que sustentam a raiz, mas é a raiz que sustenta os ramos. Então, quando nós estamos em Jesus, nós somos fortalecidas, nós recebemos os nutrientes que nós precisamos para a gente poder vencer os obstáculos, para a gente não ficar presa nas preocupações, na ansiedade. Antes, nós vamos até o Senhor, como C.S. Lewis disse, e oramos e falamos com Ele a respeito daquilo que nos preocupa, para que Ele nos ajude. Nós fazemos a nossa parte, aquilo que está ao nosso alcance nós fazemos, e o que não está ao nosso alcance nós entregamos para o Senhor, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. É um exercício diário. A cada manhã, se coloque na presença de Deus. Eu tenho buscado isso, eu tenho tentado fazer isso todos os dias. E quando eu falho, eu dependo mais ainda da graça de Deus, para que no outro dia eu consiga fazer dessa forma. Então nós nos achegamos ao trono da graça, como diz em Hebreus, para encontrarmos auxílio em momento oportuno. E não existe um sumo sacerdote que não se compadeça de nós, porque o Senhor é o nosso sumo sacerdote. E Ele foi tentado em todas as coisas, mas antes sem pecado. Ele se compadece de você. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Mas tente se aproximar cada dia mais do Senhor, se alimentar da verdade da palavra dele, porque a fé, ela não cai na tua cabeça como uma chuva. A fé não é um passe de mágica. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então não fique esperando que isso simplesmente brote na tua vida, mas escute a palavra de Deus para que você seja transformado, para que você possa viver um tempo novo, que você tenha essa fé que talvez você vê nos outros e não consegue viver, não consegue alcançar. Porque não depende da tua força, não depende da força daquela pessoa que você vê engajada com as coisas de Deus, participando do culto, louvando ao Senhor, falando a palavra de Deus. Não, isso é dádiva de Deus. Isso vem do Senhor. Quanto mais você ouve a palavra, mesmo que você não entenda, mas você se coloca ali na presença de Deus, fala: Senhor, eu não entendo nada do que eu estou lendo, eu não entendi nada do que eu ouvi, mas abre a minha mente, abre os meus olhos para que eu possa entender a tua palavra. Revela-te a mim, Senhor, em nome de Jesus. E é assim que Deus vai fazendo a obra na nossa vida. Ontem já é passado. O amanhã não pertence a mim e a você. Ontem eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim: Cláudia, quem diria, na sexta-feira uma colega de trabalho fez uma oração, agradeceu a Deus pela vida, agradeceu a Deus pela saúde, e aí ela foi viajar, que os filhos dela moram numa cidade aqui perto, e no caminho sofreu um acidente e faleceu. Ninguém tem o controle do dia de amanhã, só Deus, e Ele já está lá. O que nós podemos fazer é hoje nos achegarmos a Deus. Nós devemos chegar no Senhor e pedir para Ele que Ele intervenha em nossa causa, que Ele supra as nossas necessidades, confiante que Ele nos ama e Ele cuida de nós. Ele tem cuidado de nós. Então entregue toda a sua ansiedade para o Senhor. Confie nele que o mais Ele fará. Eu quero encerrar hoje esse nosso tempo de encorajamento na palavra de Deus com uma oração. Você pode fechar os teus olhos? Eu quero te agradecer, Pai, ó Deus, pela sua misericórdia que se renova sobre as nossas vidas. Obrigada, Deus, porque eu sei que eu não mereço o teu amor. Eu sei, Senhor, que nada do que eu faço é capaz de atrair o Senhor para mim. Mas é a tua graça, Deus, o sacrifício de Cristo na cruz, Senhor, que me alcançou, Pai. É a tua graça e o teu favor que se renovam sobre a minha vida, sobre a vida de quem está ouvindo agora essa palavra, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor esteja abrindo os olhos espirituais, meu e dessa pessoa, Pai. Que nós não venhamos, Deus, viver movidos, Pai, por insegurança, por ansiedade, Pai, por medo, mas que nós sejamos movidos, Pai, por aquilo que nós sabemos, por aquilo que está na sua palavra. Obrigada por esse tempo de estudo, de oração, de meditação na tua palavra e que nós sejamos realmente, Pai, encorajados, que essas sementes, Pai, venham brotar no nosso coração e dar flores e frutos, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. E se você foi edificado com essa mensagem nessa manhã,
eu quero te pedir que você envie essa mensagem, compartilhe essa mensagem para aquela pessoa que precisa deixar Deus no controle e se afastar da preocupação que está tomando conta da vida dela. Peço que você dê um like nesse vídeo se você gostou. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe o seu dia e nós nos vemos no sábado com mais uma palavra de encorajamento. Tchau, tchau.